Como começar a estudar para concursos jurídicos em 2024? Eu sou Ricardo Torg, sou professor, diretor aqui no Estratégia Carreira Jurídica e tenho como missão analisar um passo a passo para que você possa impor e aplicá-los este ano e começar a estudar em 2024 da forma correta. De forma bastante objetiva e direta, nós trabalharemos esses pontos aqui com vocês que você passa a aplicar logo após o vídeo. Logo após o seu próximo estudo, você já estará colocando em prática esses pontos e melhorando a sua forma de estudar. Uma coisa que nós verificamos em relação aos nossos alunos aprovados, juízes, delegados, promotores, é que todos eles erram. Em maior ou menor grau, eles cometem alguns equívocos de preparação, especialmente quando estão iniciando a jornada, porém, identificam este erro, corrigem e seguem em frente. Eles conseguem perseverar. Aqueles que não chegam até o objetivo final, muitas vezes desistem, por quê? Porque insistem no erro. E aí isso os desmotiva, tira a credibilidade da preparação, a pessoa questiona se ela tem capacidade, ela não consegue perceber uma evolução e o resultado é, ela larga um grande sonho pelo caminho. Acaba tornando muitas vezes algo como impossível, inalcançável e no final do dia, basicamente é um ajuste que ela deveria ter feito na sua rota de preparação. Então é muito importante que você siga esse passo a passo que eu vou trazer aqui para você e você coloque em prática para você estudar de forma correta. Você pode até vir a cometer alguns outros equívocos, mas você vai ter até melhores condições de perceber esses erros e corrigi-los na medida em que acontecer. Antes de começar aqui, eu já gostaria de pedir a você para que deixe um joinha se você gostar, para que você coloque aqui comentários, possa interagir, se você concorda com o que eu estou dizendo, se eventualmente você não concorda, isso é muito importante para nós. E também sugira até outros títulos de temas que a gente deva abordar aqui em nossos vídeos. São vídeos diretos e objetivos e eu vou olhar para esses comentários para que a gente possa tirar insights para a produção de outros conteúdos aqui no nosso canal. Então vamos lá. Para você começar a estudar, você deve levar em consideração 4 passos que você vai aplicar dentro da sua jornada aqui para os concursos jurídicos. Primeiro deles, ter uma base de informações. Você não pode começar a se preparar para a carreira jurídica sem saber alguns pontos importantes, algumas especificidades. Eu não falo aqui de você detalhar as diversas carreiras, de você olhar pontos específicos de edital, de você ficar eventualmente elucubrando sobre tempo de atividade jurídica, se preocupando com documentação, com prova oral, com título. Deixa para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Mas uma base de informações você precisa e eu vou te passar hoje mesmo essa base para que você tenha clara dentro do teu planejamento de estudos. Um outro ponto importante é a questão do material. Fica tranquilo, eu não vou chegar aqui te ofertar o nosso trabalho, existem outros vídeos que são destinados a isso. Eu quero aqui conversar em termos mais amplos sobre material de estudo e aquilo que se adequa melhor à finalidade que nós temos, que é chegar a um cargo jurídico. E por fim, 2 temas um pouco mais abertos, que é a temática da rotina e a questão da consistência. Por partes. Vamos começar falando, portanto, sobre essa temática de base de informações. Veja só, nós temos diversas carreiras para as áreas jurídicas, Então, você está vendo aqui na tela todas essas carreiras e eu não me preocupo verdadeiramente com essas carreiras agora e acredito que você não deva se preocupar. Independentemente da carreira para a qual você vai prestar concurso futuramente, talvez até nesse momento você nem saiba qual é a carreira que você de fato quer. O importante é que você entenda o seguinte: tem uma base e essa base de informações, ela indica, num primeiro momento, você saber que para todos os concursos que eu acabei de citar, para todas as carreiras que eu acabei de citar, você terá que estudar um núcleo básico de 7 disciplinas. E isso é muito importante. Veja só, eu posso dizer que tem cerca de 30 disciplinas jurídicas, pegando as mais específicas até as mais tradicionais, como o direito constitucional. Mas 7 delas formam a base. E aqui eu estou falando de direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, penal, processo penal e legislação penal especial, que vem aqui devido à quantidade de normas especiais penais que temos como uma matéria isolada. Se você for parar para pensar, essas 7 matérias, inclusive, serão as mais importantes da sua prova. Dificilmente uma dessas matérias não será cobrada e dificilmente essas matérias não serão as mais importantes.
Pode ser que num determinado concurso, né, a disciplina venha enviesada por um ou outro caminho. Talvez em um determinado concurso, vou citar como exemplo, procuradorias, direito penal e processo penal sejam menos cobrados do que, por exemplo, na delegado de polícia civil, mas serão cobrados. E não dá para a gente falar de você avançar na sua preparação, prestar provas, avançar nos seus estudos, sem você ter essa base. Base essa que você vai demorar pelo menos uns 6 meses para que você possa fazer. Na verdade, esse é o tempo ideal. Dá até para você encurtar um pouco mais, mas aí vai depender de muito tempo à disposição e você pode demorar um pouco mais também, a depender aí da sua rotina. Outro ponto importante sobre essa base de informações, e são só mais 2 itens, é a questão que eu acabo de trazer em tela agora, pessoal. Acompanhe o seu estudo por meio da legislação. Olha só, cerca de 90%, quem sabe 80%, por um concurso um pouco mais doutrinário, das questões feitas em prova, elas são legislativas. Elas cobram legislação. Aí vale dizer, né? Claro que você não vai pegar um vade-mecum, tem vários aqui atrás, e você vai ler esse vade-mecum cabo a rabo. Se você ainda assim tiver uma capacidade de memorização altíssima, você vai passar muito bem na primeira fase, mas você vai despencar nas fases subsequentes. Então assim, legislação é pressuposto, mas não será o único material ou o único conteúdo que você estudará. Você precisa de uma base teórica, você precisa conhecer jurisprudência, você precisa também saber a legislação. E a recomendação que eu te dou é o seguinte: sempre que você estudar um tema, veja a legislação correspectiva. Se o assunto que você estudou hoje é tutela provisória no processo civil, você vai, ao final, ler os artigos de tutela provisória dentro do nosso CPC. Isso é muito importante para que você evolua, e isso você tem que ter noção desde o primeiro dia que você se prepara até o último, porque a quantidade de leis, de artigos que você terá que ler é muito. Então você tem que saber muito bem, né, estudar a legislação e acompanhar toda a sua preparação, não deixar isso lá para próximo do certame, ok? Outro ponto importante é o seguinte, pessoal, né? Faça questões dos assuntos estudados. Você será avaliado por meio de questões. Então, durante o período de preparação, você deve se testar. Não simplesmente para você verificar se está acertando, se você vai ter condições de passar, mas para você aprender. Eu digo o seguinte, que as questões, elas constituem instrumento de revisão, elas constituem instrumento de reforço e elas constituem instrumento de direcionamento. Agora, nessa fase inicial em que você está começando a sua preparação, ela será excepcional para você revisar, até porque você vai revisar aquilo que é tradicionalmente cobrado, e o que é tradicionalmente cobrado poderá vir a ser cobrado novamente, então você estará estudando de forma, revisando os temas mais importantes, naturalmente. É excelente para reforçar a matéria, porque é um outro recurso pedagógico para estudar o mesmo tema. Você pode estar lendo e fazer questões. Então a leitura é um texto, fazer questões é um treinamento prático. Você pode estar assistindo a uma aula em vídeo e depois fazer questões. Você vai ter um outro recurso aqui de estudar o mesmo conteúdo, e a repetição é talvez a palavra-chave aqui para a memorização. Quanto mais repetir, mais memorizado você chegará em prova. E também para direcionar, por quê? Quando nós estamos olhando, não é o momento atual, não é o momento ideal para a gente falar sobre direcionamento por meio de questões, mas numa reta final, num pós-edital, você vai precisar ir muito das questões para você saber, naquela infinidade de assuntos, naquele conteúdo programático gigantesco, o que você vai priorizar. Você só sabe de uma coisa quando tem um edital publicado, que não dá tempo de estudar tudo no pós-edital. E, portanto, algumas escolhas, e difíceis serão essas escolhas, elas devem ser feitas, e você as fará muito por meio da experiência de questões. Então, questões é algo que você não pode deixar de lado durante a sua preparação. E aí, vejam só, com esses 3 elementos, considerando que você vai fazer sempre um estudo por meio de questões, considerando que você vai sempre ter a legislação do seu lado, considerando que você vai estudar o núcleo base com as 7 disciplinas principais, a partir de uns 6 meses de preparação, eu vejo que você aí sim deve se preocupar com aquilo que eu mostrei no início, com a carreira. Escolha uma carreira ou carreiras que tenham ali um certo grau de semelhança e comece a fazer provas, isso mesmo. Você já tem reais chances de ser aprovado em primeira fase. Talvez não seja. E se for, vai ser até uma certa surpresa, porque você vai dizer assim, caramba, eu consegui me destacar
Eu conheço outras pessoas que demoraram um ano para passar a primeira fase e eu já estou passando. Por que isso está acontecendo? Porque aquele erro que é muito comum você cometer no início, né, ou a média das pessoas cometerem no início, você não estará cometendo. Perfeito? Portanto, esse é o primeiro passo. Tem essa base de informações e se você ficou até aqui, você já sabe que base é essa. Agora vamos para o passo 2. Passo 2, pessoal, é material de estudo. Como eu te disse, né, o objetivo aqui é que nós possamos discutir, e são 4 elementos importantes sobre material de estudo, como que você deve selecionar o material que você vai estudar. Aqui não me interessa se você vai assistir aula em vídeo, se você vai resolver mais questões, vai se apoiar apenas na legislação, em resumos, videoaulas, materiais escritos completos. Até porque é o seguinte, nós sabemos que cada pessoa ela terá predileção por um ou outro instrumento de preparação. Eu fico, de certo modo, muito preocupado quando você pega um influencer de rede social ou um coach que grava um vídeo e diz, olha, esse é o método infalível para ele. Talvez não para mim, talvez não para você. Aí o que você tem que fazer? Testar esse método para ver se de fato ele é bom para ti. Se ele for, siga, vá firme e forte porque você está no processo e no caminho correto. Agora, se não for, busque um material que seja adequado. Só que esse material tem que cumprir aqui alguns requisitos, por assim dizer. Primeiro ponto, pessoal, olha só, o conteúdo teórico ele tem que ser aprofundado, mas focado. Você vai fazer uma prova para a área jurídica, a tua cobrança, ou a cobrança que você vai se deparar em direito constitucional, direito civil, direito penal, não será uma cobrança trivial, é uma cobrança técnico-jurídica para alguém que tem bacharelado em direito, para alguém que vai julgar casos, para alguém que vai eventualmente ali ser um procurador do Estado, né, um advogado público, enfim. Tem que ter um conhecimento jurídico denso. Isso é muito importante. Só que cuidado, quando você estava lá na faculdade, não sei você, mas eu, por exemplo, passei 6 meses estudando controle de constitucionalidade. Estudei bem controle? Com certeza. Mas estudei controle da forma como eu preciso para um concurso público? Absolutamente não. Por quê? Porque se eu demorar 6 meses para um tema de direito constitucional, eu ficarei anos me preparando. E aí, quando eu tiver terminado de me preparar, já terei esquecido o que eu comecei no início. Isso se diz aqui no final do dia, a formação de uma grande base de uma profissão. Você vai recebendo esse conteúdo, você vai esquecer desse conteúdo, mas você vai conseguir acessá-lo com mais facilidade quando dele você precisar. Então, cuidado. Tá? Eu não recomendo nem mesmo que você fique comprando doutrinas, diversas doutrinas para você estudar. Tenha um material que seja focado para aquilo que você precisa. Isso é muito importante para que você consiga estudar, para que você avance, para que você não estude de forma muito rasa, para que você estude na medida. E aí, pessoal, vejam só, o próximo item aqui é o quê? É que você tenha um material de questões. Pode ser combinado com o material anterior, com conteúdo teórico, pode ser um material em separado, pode ser uma plataforma de questões, mas é importante que você tenha questões. Nós já falamos de questões como algo que deve acompanhar a sua jornada durante toda a preparação. Está lá na base das informações, sem as quais você não deve começar. Mas é muito importante que você use das questões até para você ratificar a escolha primeira, ou seja, a escolha do conteúdo teórico. Se você escolheu um conteúdo, estudou aquele conteúdo, fez questões e errou, tem alguma coisa errada. Claro que pode até ser um problema que decorra da tua capacidade de concentração naquele dia, se a funcionalidade que você utilizou ela está certa ou está errada, mas pode ser também porque é um material absolutamente superficial, ou porque ele é denso demais, e aí você estudou, acertou muita coisa daquele tema, mas você evoluiu. Entende? Isso é muito importante. Então tenha um material com questões para você ir garantindo que você está no caminho certo. Além disso, você precisa ter ou construir um material de revisão. Talvez ter um material só de revisão separado para você poder acompanhar, né, e fazer as revisões periódicas, ou até mesmo construir esse material de revisão. Só que cuidado, quando eu falo construir um material de revisão, eu nunca estarei dizendo aqui fazer um caderno. Por quê? Porque eu temo muito que você demore demais fazer um caderno. Isso será absolutamente deletério para a tua preparação. Então você deve, claro, ter um material, fazer um material de revisão, mas de forma dinâmica. Grifos, recorte de questões, talvez algumas breves anotações, palavras-chave, utilizar de um flashcard, algo que seja legal aí para a sua revisão futura. Tem vários métodos, você deve procurar, e a gente até pode gravar um vídeo futuramente sobre isso, se você achar que é interessante, comenta aqui embaixo, que nós faremos um vídeo para falar sobre métodos de revisão. Outro ponto importante, explore as ferramentas, ou a ferramenta, mas geralmente no plural,
que melhor funcionam para você. Hoje, o que nós temos em termos de ferramentas pedagógicas para uma preparação para um concurso público? Materiais escritos, resumos, leis, questões, audiobooks, videoaulas, os informativos, certo? Tem muita coisa. Aí o que você deve fazer aqui? Buscar aquele material, aquela ferramenta pedagógica que te proporciona resultado num tempo suficientemente ideal. Vou explicar melhor. E veja, por isso que eu falo até ferramentas, né? Por quê? Porque é natural, até quando você vem da faculdade, que em determinadas matérias você performe melhor, tem uma melhor predileção, outras você tem um pouco mais de dificuldade. Naquilo que você é melhor, você pode até ter um pouco mais de agilidade, naquilo que você tem um pouco mais de dificuldade, você vai ter que ter um pouco mais de paciência e buscar um material talvez um pouco mais mastigado. Então, talvez a depender da matéria, você vá seguir uma ferramenta ou outra. Isso é bem legal, certo? Mas veja só, cuidado, não insista numa única ferramenta se ela não está dando certo. E aí eu digo o seguinte, veja, se você estudou um determinado tempo e você foi muito bem, verifique quanto tempo você levou. É a mesma história do controle de consonalidade. Se você passar 6 meses estudando controle de consonalidade e gabaritar, isso não é bom. Por quê? Porque você, claro, foi bem em controle de consonalidade, mas tem muita coisa para estudar. Você precisa otimizar um pouco mais a sua preparação. Agora, o que mais me preocupa ainda é você ter velocidade e você não acertar nada. Porque aí você está se enganando durante a sua preparação. Então, vá medindo a sua evolução. Perceba se ela existe, resolva questões e garanta que você só vai progredir e só vai seguir naquela metodologia, ou seja, você vai começar a estudar e vai perdurar naquela metodologia de estudo, naquele sistema de estudo, com aquela funcionalidade, se você estiver tendo resultado por meio das questões que você tem resolvido. Ok? Perfeito, pessoal. E agora eu posso entrar para falar dos temas abertos, né? A questão da rotina e depois consistência. Os dois, inclusive, estão interconectados. A tua prova não é uma prova rasa de 100 metros, é uma maratona, são 42 quilômetros. Você não estará preparado em semanas, meses, quiçá você leve aí um semestre, 2 semestres, 1 ano, 2 anos, para você estar absolutamente bem preparado e com chances reais de aprovação. Então é muito importante que você torne o seu estudo algo rotineiro, algo que venha encaixado na sua agenda. Eu me preocupa muito o aluno começar estudando 10, 12 horas por dia, depois já cai para 6 horas, depois para 3, e quando se vê, estuda uma semana, na outra não estuda, até que abandona. Você dura ali, sei lá, cerca de 3, 4 semanas, e por isso que está conectado com a questão da consistência sobre a qual a gente já vai falar. O importante é que você faça o quê? Você defina ainda que 1 hora diária, mas você defina 1 hora diária e você a cumpra. O que eu sugiro em termos práticos que você faça? Primeiro, pessoal, você tem que ter uma agenda. Nessa agenda, o que você vai fazer? Você vai marcar coisas que você não pode deixar de fazer, que estão fora do escopo estudar. Tem que trabalhar? Vai marcar lá. Eu preciso cuidar da minha família, cuidar da casa, tenho alguma outra atribuição que eu não posso abrir mão, alguns dias que eu vou à academia, vou fazer exercício físico, que eu vou descansar, tudo isso tem que estar pintado na sua agenda. Se você colocar tudo isso, você ainda assim vai perceber que haverá espaços em branco. É claro, talvez espaços que você descansaria, que você ia sair, e aí você vai ter que abrir mão também. Isso faz parte, você vai precisar ter plena consciência disso durante o processo de estudo. Nesses espaços em branco, você vai marcar diariamente os períodos que você vai estudar. 1, 2, 3 horas no máximo nesse início, você vai deixar marcadinho lá. E aí, pessoal, você vai cumprir, custe o que custar. Inclusive, até para isso não gerar uma frustração num eventual não cumprimento de metas, você vai até deixar um dia na semana em branco. Coloca lá de segunda a sábado e deixa domingo em branco. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa absolutamente excepcional numa quarta-feira, você consegue recompor no domingo, certo? Porque aí você termina a semana, poxa, cumpri, ótimo. Você começa a perceber a noção de processo e a coisa funcionando. Mas veja, o que está na agenda, faça chuva ou faça sol, você vai, tá? Isso é muito importante. 1 mês, 2 meses, 3 meses, se torna rotina, se torna um hábito. E a partir daí, meu amigo, se você eventualmente não estudar, você vai sentir falta. Ah, professor, não é bem assim, porque estudar é meio chato. Você vai sentir falta. Você vai perceber, claro, você pode até suprir isso com alguma outra bobagem, né, que seja mais gostoso num primeiro momento. Mas você vai lembrar, você vai estar acostumado, o teu corpo vai estar preparado para aquele momento você colocar a tua bunda na cadeira e estudar. E por fim, o último passo,
a questão da consistência. Está relacionado com a rotina, mas quando eu falo em consistência, pessoal, eu até digo mais, basicamente é ter resiliência. Veja, a consistência é aquilo que você consegue fazer rotineiramente ao longo de muito tempo, certo? Você é consistente, então todos os dias eu estudo 3 horas, todas as semanas eu estudo X horas, e assim vai, certo? Só que nós sabemos que a vida ela é rica, as coisas acontecem para o mal ou para o bem. Você tem um recrudescimento, né, no estado de saúde de algum familiar e precisa dar atenção, você não consegue, por alguma razão, estudar porque você está trabalhando mais num determinado período, você também não está bem psicologicamente, aconteceu alguma coisa, você pode se adoentar, certo? E aí o que você tem que considerar aqui? Você precisa ser resiliente. Quando eu falo em resiliência, eu até trouxe aqui um conceito doutrinário, né, o conceito do dicionário propriamente, que ele fala assim, né, em termos de física, né, que é capaz de retomar a sua forma original depois de sofrer impacto ou deformação, que tem elasticidade, que tem resiliência. E o sentido figurado, ele fica excepcional para aquilo que eu quero comunicar aqui. Que tem a capacidade de recuperar após um revés, de superar situações de crise, adversidade ou infortúnio, que demonstra resiliência. Então, assim, diante de uma situação de dificuldade, você precisa ter capacidade do quê? De mesmo que você não tenha estudado naquele dia, no dia seguinte você estudar. Mesmo que você tenha ficado doente naquela semana, na semana seguinte você retomar. É isso que vai distinguir você de chegar ao final cometendo erros, ser juiz, ou de você desistir de ser delegado de polícia. Entende? Porque todo mundo que chegou lá no final, eu falei no início, ele errou. A diferença é que ele percebeu o erro, ele consertou o erro e ele perseverou. Você terá uma vantagem frente às demais pessoas a partir desse vídeo, por quê? Porque você vai errar menos. Talvez você até erre em outras coisas, ou mesmo aquilo que eu estou dizendo, você vai errar de alguma forma. Mas você vai ter a possibilidade de errar menos. E mesmo errando, saiba que você vai errar, você tem que ter a capacidade de identificar, contornar e seguir em frente. E de superar essas dificuldades, certo? Portanto, poderíamos até mudar-lhe consistência para resiliência, ok? E aí, para você conseguir ser consistente ao longo do tempo, eu vou deixar 2 dicas importantes aqui para vocês. Primeiro, pessoal, curta o processo. Veja, não tem nada de bonito, né, em estudar. É algo doloroso, é algo difícil de você fazer. Você tem que abrir mão de muitas outras coisas que te trazem um prazer imediato, certo? Mas se você aprender a curtir um dia de estudo bem estudado, a ficar feliz com uma bateria de questões que você acabou de acertar, em perceber que você estava acertando 50%, agora está acertando 60% daquele simulado, isso te trouxer em alguma medida prazer, isso vai te motivar. E veja, você cumprir a meta de hoje, ficar feliz com cumprir a meta de hoje, vai te colocar proativo para cumprir a meta de amanhã. Você cumprir a meta dessa semana, vai te dar vontade de seguir em frente e cumprir a meta da semana subsequente, de um mês para o mês subsequente. E assim, quando menos você perceber que o tempo passa, e passa para todo mundo, independentemente de a gente querer ou não, você vai ter acumulado horas de estudo, experiência, bastante conteúdo, e começa a se destacar. Você começa a ser aquele peixe fora do cardume, porque o cardume ele vai e vai se perdendo, você não. Você sai e trilha a tua rota de forma coesa e correta, ok? Outro ponto importante, pessoal, você precisa encontrar pontos ou alguma coisa que te motive. O que te motiva a ser juiz? O que te motiva a ser delegado de polícia? Visualize, eu sei que é abstrato, né? Aquilo que eu falo, você tem que curtir o processo, porque você olhar lá no final é muito distante, muito, né, imaterial. Mas é importante também que você consiga olhar aquilo, ver o quanto, né, olhar você sendo juiz, que bacana que vai ser, se colocando naquela condição, né, o que vai acontecer com a tua vida, que pessoas você vai poder beneficiar, a que pessoas você vai poder dizer, poxa, cheguei lá, obrigado, quem sabe seu pai, quem sabe sua mãe, que sonhavam vê-lo promotor e agora você está lá, pô pai, sou promotor. Porque uma coisa é fato, quando a disciplina falhar, a motivação te leva, ela te carrega. Quando a motivação falhar, a disciplina te carrega. Então, se você está numa rotina de estudos, no dia que você estiver menos motivado, a rotina vai te ajudar, para você dizer assim, mesmo não querendo, eu vou lá e vou fazer. Certo? Quando você estiver com um pouco de dificuldade na tua rotina por algum problema, você está tão motivado que você vai dar um jeito de encontrar, superar aquele obstáculo e ainda assim conseguir estudar. Poxa, o dia tá uma bagunça, sabe uma coisa? Não consegui estudar no meu horário, mas cheguei em casa tarde, um pouco cansado, mas dane-se.
vou tomar uma xícara de café e hoje, excepcionalmente, vou até mais tarde, certo? Então é muito importante que você curta o processo, aprenda a curtir o processo, não precisa exarar isso em rede social, guarde para si, mas curta o processo e busque se motivar. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. E aí, pessoal, de 100 em 100 metros, você vai fazer os seus 42 quilômetros e você vai chegar lá, certo? Então veja, pessoal, de forma sintética, nós trouxemos aqui para vocês, né, esses 4 passos, base de informações, material adequado, né, a temática aqui, a consistência, e antes nós falamos sobre a questão de você ter uma rotina. Se você colocar isso em prática a partir de hoje, você vai chegar em 2024 estudando de forma absolutamente correta. E tenha certeza que os aprovados cometeram esses erros, só que eles superaram e você tem a chance de não cometer esses erros. Talvez até, como eu disse, cometa outros. Mas você vai chegar lá. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, faça inscrição no canal, interaja aqui nos comentários, eu vou ficar de olho nos comentários, até para que a gente possa gravar outros vídeos aqui para vocês. E no mais, desejo do fundo do meu coração que você estude, que esse conteúdo seja útil, que você persevere junto aí à sua caminhada rumo aos concursos. Um forte abraço e a gente se vê. Até mais.